Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, com muita alegria. Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo nessa noite profética, segunda profética. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, nesse momento tão oportuno que o Senhor tem nos dado. E por isso nós estamos alegres. E hoje o nosso tema é: a vida tem valor. E muitas vezes a gente é pego nesse lugar, né? Qual o valor? Aonde eu tenho depositado o meu valor? E que valor é esse que eu tenho dado a essa vida? Que ela é única e talvez por algum momento tenha passado despercebido. Seja bem-vindo, paz do Senhor. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Que Jesus abençoe, que alcance com graça. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é bom. Nós estamos caminhando para encerrar o mês de setembro, né? E esse mês de setembro que não podemos silenciar sobre o Setembro Amarelo, não podemos deixar de falar desse tema que é tão oportuno de fala e que às vezes, muitas vezes, temos silenciado, temos negligenciado as nossas falas e nós precisamos, como igreja, como profissionais, nós precisamos trazer luz nesse tema com muita clareza. Então, fique bem nessa noite. Eu quero muito que o Senhor Jesus ministre sobre a sua vida, que o Espírito Santo possa ir ao seu encontro agora, que ele possa trazer refrigério, paz, que ele possa trazer graça sobre a sua vida agora. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento, te agradecemos por este tempo. Obrigada, Jesus, porque nas segundas proféticas nós temos visto o teu grande agir, Pai, que não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. E eu quero apresentar os meios de comunicação, ó Deus, seja no Instagram, seja no YouTube. Senhor, que cada vida agora seja encontrada com graça, com bondade. Pai, que o Senhor possa ministrar sobre elas agora, quebrando as cadeias, libertando, ó Deus, de todo o cativeiro, trazendo cura, restauração, mudanças, ó Pai, transformações na mente. Pai, em nome de Jesus, nós já declaramos e profetizamos sobre essas vidas que sejam encontradas nessa hora. Senhor, trazendo, ó Pai, sobre elas o Deus da paz, o Deus Shalom sobre elas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor libere do alto os teus anjos, ó Deus, aí trabalhando em favor de cada causa, de cada família, de cada ministério aqui, ó Deus. Pai, tu és Deus que nos alcança. Os teus olhos estão patentes, ó Deus, sobre toda a terra. Os teus ouvidos estão inclinados, a tua mão está inclinada. Senhor, trazendo graça sobre o teu povo, e essa é a certeza que nós temos. Fique à vontade, Espírito Santo. Fale conosco nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, olha só. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que é esse mês de Setembro Amarelo, trazendo conscientização. Esse mês de Setembro Amarelo é para conscientizar sobre o valor da vida, sobre a prevenção do suicídio. E diante disso, a cor amarela, ela vai trazer, então, esse lugar que trazemos luz, trazendo esperança, vida. E aí a campanha, ela tem como objetivo quebrar o silêncio. O objetivo dessa campanha é quebrar o silêncio, é promover diálogo, é oferecer apoio a quem está sofrendo emocionalmente. E aí o Setembro Amarelo, ele vai trazer consigo, então, esse lugar de acolhimento. Na visão da psicologia, é tão interessante pensar que muitas vezes o suicídio ele é associado, né? Ele é complexo de entender porque ele tem são de multifatorial e muitas vezes ele está associado a alguns transtornos como depressão, como ansiedade, transtorno bipolar, abuso de substâncias, traumas emocionais. E esses sintomas, então, vai nos alertar
Vai vir algumas coisas que a gente precisa estar atento. Atento quando a pessoa está com isolamento social, com falas de desesperança, a pessoa começa a trazer umas falas como se a vida não fizesse mais sentido, desgosto da vida, não tivesse mais aquele valor, aquela alegria, até das coisas que a pessoa gostava de fazer, ela começa a não ter alegria em fazer. Ela começa a ter mudanças bruscas de comportamento, ela pode ter automutilação, sentimento de vazio, de incapacidade. E aí a gente precisa, como psicólogos, buscar oferecer o que é uma escuta ativa, um acolhimento, tendo estratégia de enfrentamento. E isso é construindo, então, um novo significado para a vida. E é muito importante, né, quando você percebe isso na sua casa, no seu meio, pessoas, é você ter o suporte, dar esse suporte, né, social, familiar, espiritual, estar sempre atento, né? Por quê? Porque existe um processo para essa recuperação. Então, nós precisamos estar atento a esses sinais. E esses são alguns dos sinais. Nós vamos ver o porquê que aconteceu, né? O porquê que surgiu o Setembro Amarelo. Ele surgiu lá em 1994, né? Quando nos Estados Unidos, a história de Mike, é um jovem de 17 anos, apaixonado por carros. Né? Então, ele possuiu um carro muito top da época e logo depois ele veio a ter um suicídio. E esses seus amigos, então, por não entender um jovem que aparentemente estava muito bem, traz então consigo esse ato. E ali, então, no dia do velório, do enterro, os seus amigos distribuíram, né, cartões, fitas amarelas com mensagens de apoio. No Brasil, esse acontecimento, então, esse apoio dessa campanha, ele começou oficialmente em 2015, que foi organizada pelo Conselho Federal da Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E aí, desde então, o setembro é marcado por ações de conscientização nas escolas, nas igrejas, nas praças, nas instituições. Assim começou o Setembro Amarelo. E hoje, então, eu quero te trazer um alerta para o valor da vida. O quanto nós temos parado para valorizar quem amamos, o quanto temos dito para as pessoas que amamos, o quanto nós temos mencionado esse amor, ou o quanto nós também temos validado o segredo da vida. Você tem parado para se amar? Você tem parado para se admirar? Rir de você mesmo? Pensar coisas boas a seu respeito? Como você se vê? Qual valor você se dá? Você vale pelo que você tem? Você vale pelo que você faz? Ou você vale pelo que você é? Talvez por muitas vezes nós pensamos que o nosso valor é pelo que nós temos. Ou muitas vezes na vida onde fazer se tornou algo tão natural que quando eu não faço é como se eu não tivesse valor. E eu então tenho uma crença de desvalor. E aí é onde muitas vezes as relações ficam desgastadas, é onde os relacionamentos se terminam. Por quê? Porque o meu valor está no que eu tenho ou no que eu faço. E o dia que eu não consigo fazer, eu deixei de ter valor. Será que a vida é isso mesmo? Será que de fato a vida ela é pelo que eu tenho, pelo que eu faço? De forma alguma, a vida é pelo que você é. E você é amado, eleito, escolhido, você é valoroso, você é precioso, você é tão especial que alguém se importou tanto com você que deu o filho dele amado para morrer na cruz e ressuscitar para dizer para você o quanto você é importante. Sabe o que é a obra redentora da cruz? Foi porque alguém viu que nós éramos tão especiais que ele não quis que a gente ficasse longe dele. E esse desejo de te atrair para perto fez com que ele se cumprisse um papel de dor, de angústia, de humilhação, de vergonha, levando sobre ele todos os nossos pecados que nos separava de Deus, porque o que nos separava de Deus era o pecado. E a palavra de Deus diz então que Jesus vem e se faz essa ponte de acesso novamente, dizendo: olha, eu não quero te ver longe do meu Pai, você faz parte do céu, você faz parte da glória de Deus. E eu então estou fazendo o quê? Essa ponte novamente para que você tenha acesso
acesso ao Pai. Por isso, ninguém vê ao Pai se não for por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá entendendo que esse amor de Jesus, ele faz com que a gente, mesmo que a gente não tivesse valor, mesmo que a gente não tinha direito, mesmo que a gente estava desprovido da graça, ele nos alcançou. Aleluia! Esse amor que nos alcança, esse amor que nos transforma, esse amor que enche dentro de nós e olha para mim, para você e diz assim: olha, não é pela sua imperfeição e nem é pela sua perfeição, mas é pelo que eu sou em você, é pelo amor que ele tem por nós. E aí, quando a gente vai entender que o valor da vida, ela não está implicado naquilo que muitas vezes nós aprendemos, né? Que o nosso valor está muitas vezes na minha posição, nos rótulos que eu construí ou que me colocaram, mas o valor da vida, ela vai nos mostrar que cada um tem um valor infinito. Sabe o que a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 1:5? Ele vai dizer que aquele que antes que te formou no ventre, o Senhor já te conhecia. E esse é o amor de Deus, de formar você com todas as suas imperfeições, com todas as suas limitações. Ele formou você assim. Ele te fez assim. Talvez o padrão da sociedade nós estamos desqualificados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez que hoje você ainda não tenha percebido. Não é sobre aquilo que a sociedade tem implantado que você tem valor, é sobre o que Deus disse que você tem valor. E você tem esse valor. Você é considerado uma joia rara, uma joia valiosa. Imagine alguém que tem você como uma joia rara. Esse é o amor de Deus. Mas nós temos também uma luta intensa aqui na Terra contra alguém que tenta todos os dias desqualificar os nossos valores, descaracterizar a nossa imagem, que tenta trazer distorção de imagem. Sabe aquele espelho que está desfocado? Muitas vezes o mundo tem feito isso com nós. Quando você olha para você, você vê você totalmente distorcida, os valores distorcidos. Sabe por quê? Porque o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. E ele, se tem uma coisa que ele quer, destruir sua autoestima, destruir os seus valores, destruir aquilo que o Senhor te deu de melhor. Ele vai tentar destruir justamente aquilo que é de melhor. E tudo que é bom em você, ele vai tentar colocar dúvida, vai tentar trazer tristeza, ele vai tentar mentir para você, porque ele é mentiroso desde o princípio. E talvez você até teve mesmo um meio que te contribuiu muito para você pensar que você não tem valor, para pensar que você não é quem você deveria ser, que você não é capaz, que você não é merecedor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que o meio, porque nós somos resultados da genética e do meio. Nós somos esse resultado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu não sou devedora desse resultado. Eu posso mudar esse resultado. Eu posso agora começar a entender que eu tenho uma genética e talvez eu ouvi muito na minha casa palavras que desconstruíram os meus valores. Talvez eu envolvi com relacionamento que desconstruiu os meus valores. Talvez eu tive pessoas na minha caminhada que mais descaracterizaram os meus valores do que me afirmaram palavras boas. Mas eu quero dizer para você, você não é resultado de fim. Você não é alguém desprovido de graça. Você é alguém valoroso, você é alguém especial. E eu quero dizer isso para você afirmando o que Deus diz ao seu respeito. O que ele diz tem muito mais valor do que qualquer outra voz. Talvez em algum momento você tenha escutado muitas vozes. Você tem ouvido muitas vozes. Vozes essas que te entristecem, que te desonra, que te desvaloriza você. Talvez você mesmo se autodeprecia, falando mal de você mesmo. Ai, quanto eu sou burra. Nossa, o quanto que eu não sei fazer isso direito. Nossa, mas como eu sou... Não, deixa eu te dizer uma coisa.
Comece a dizer palavras boas a seu respeito. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou merecedora, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou virtuosa. Eu sou quem Cristo disse que eu sou. Eu vou viver o que Cristo disse que eu vou viver. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Sabe aquele dia que você está muito jururu, baixo astral? Não pare para poder olhar para o problema, mas olhe para a solução e já comece a declarar e profetizar que a vitória já é sua, que você já viu a vitória, que você já consegue contemplar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo vai tentar implantar na nossa mente e no nosso sentimento um sentimento ruim, de angústia, de desvalor. E a gente começa a olhar a janela dos olhos para o vizinho, o lote do vizinho, o terreno do vizinho, e a gente começa a ver a grama do vizinho boa demais. É igual rede social, quando você para olhar para a rede social, você vê um tanto de gente tirando fotos lindas, mostrando coisas que nunca viveram, enganando eles mesmos, mentindo para eles mesmos. Sabe por quê? Porque na realidade, por dentro, tá tudo ruim. Tem gente que está sorrindo com os lábios, mas o coração está chorando. E por dentro foi o que aconteceu com esse jovem Mike. Ele estava sorrindo e no outro dia ele estava ruim, suicidando. Por quê? Porque a ausência de grito de socorro, nós precisamos ser verdadeiros com nós. A gente precisa gritar para socorro, parar de maquiar algo quando está ruim dentro e a gente precisa deixar de ser forte o tempo todo, de pensar que a gente não pode gritar para socorro, de pensar que a gente não pode. Pode. Pode, devemos gritar para socorro, porque enquanto eu não grito, corrói dentro, destrói dentro. O salmista Davi vai dizer um salmo dizendo assim, que enquanto eu me calei, até os meus ossos envelheceram. Se calar não é o segredo, se calar não é a solução. Ei, talvez você tenha silenciado as suas dores, talvez você tenha se calado diante das circunstâncias. E então você tem deixado de acreditar que vai ter uma saída. E por isso a sua mente ela fica ali no automático, acelerada, entristecida, ruminando e fica só com pensamentos de autodestruição. Que não vale mais a pena, que você vai estar cansada de viver desse jeito. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus vai dizer em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ei, vinde ao Senhor é um convite. Tá cansado? Tá oprimido? E ele vai dizer, e eu vos aliviarei. Existe um lugar de refrigério. Existe um lugar de alívio. Deus se importa com as nossas dores. E eu tenho certeza disso. E ele oferece cura, ele oferece esperança, ele oferece isso, porque quando você vai até ele, ele vai curar suas dores, ele vai trazer paz aonde tem aflição, ele vai trazer alegria onde há choro, ele vai mudar a sentença, ele vai trazer algo que você tá encoberto aos seus olhos. E nós precisamos disso. Nós precisamos mostrar as nossas vulnerabilidades para o Senhor. Nós precisamos reconhecer a nossa carência sobre Ele. E nesses últimos tempos, então, a gente tem visto aí jovens aprisionados por um padrão social, por um padrão que a sociedade tem implantado. E quando eu não atingo esse padrão, então eu entro dentro de um casulo de depressão. A gente tem visto aí mulheres sobrecarregadas por múltiplos papéis. Nós temos visto aí homens que não expressam as suas emoções e sofrem em silêncio porque ouviram engole o choro. Homem não chora, homem não sofre. E o homem está ali sofrendo, cheio de crenças, porque ele não permite sofrer. Pessoas que enfrentam perdas, traumas e sentem-se que não tem saída, não conseguem ver saída. A crise não é sinal de fraqueza, mas é um convite ao cuidado e ao recomeço. E é tão importante a gente entender que a vida é preciosa e há esperança em meio às lutas. Quando a gente vai entender que o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e vida em
a abundância. Nós vivemos um tempo difíceis, um tempo de pressão social, de cobrança de família, de crise financeira, doenças emocionais, solidão e até de sentimento de que não há nada que eu possa fazer que vai mudar o meu quadro. E muitas mulheres hoje estão com os ombros pesados. O peso de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, de ter profissional, e ainda assim estão vazias. Setembro Amarelo nos lembra que precisamos falar da vida, porque a vida é um presente de Deus. A vida ela é preciosa e ela é planejada por Deus. Sabe, quando a gente pensa que o Senhor nos formou, nos teceu no ventre materno com um propósito, e nós precisamos entender qual o propósito que o Senhor tem comigo que eu não estou conseguindo entender. A palavra de Deus conta a respeito de um homem chamado Jonas. E aí é interessante no livro de Jonas que Jonas ele é um profeta e a palavra de Deus diz que ele foi desobediente e sem compaixão. E Deus manda ele então ir fazer algo que era falar com Nínive, pregar em Nínive, a capital do grande império da Síria, uma nação inimiga do povo de Israel. E Jonas não foi anunciar a mensagem. Ao contrário, Jonas, ele sabia que os seus moradores de Nínive, eles poderiam se arrepender. Jonas não queria pregar para Nínive, porque no conceito de Jonas eu vou lá, vou pregar, eles vão arrepender. E aí, dos pecados dele, e assim Deus, então, não ia cumprir a promessa de destruir a cidade. Jonas, então, desobedece, como se a ação dele mudasse Deus. E foi, então, nesse período que Jonas, ele ouve a voz de Deus, e justamente nesse lugar onde Jonas tinha construído as suas ideias e as suas crenças, pensando, eu não vou, Deus cumpre então o propósito que é destruir Nínive e eu vou para viver minha vida. E Jonas assim, então, ele compra uma passagem, ele entra no navio e ele foge sentido contrário de Nínive. O que eu aprendo com Jonas? Que Jonas, ele sabia que se Deus quisesse salvar Nínive, dependeria do que ele iria anunciar. E ele automaticamente não queria anunciar para Nínive porque tinha uma rixa, tinha algo contra aquele lugar. Jonas tinha um problema de perdoar Nínive por causa de todo o histórico que tinha acontecido com o povo dele. E Jonas, então, ele não queria ir para aquele lugar, ele não queria anunciar para aquele povo. Jonas foge até ter um encontro com Deus. Quando Jonas estava ali, então, dentro do barco, o Senhor manda toda aquela situação vir contra aquele barco. Jonas, então, ele é lançado fora do barco e o Senhor permite guardar Jonas dentro do ventre de um peixe, até que Jonas traz arrependimento. Jonas arrepende, o Senhor tem um encontro ali com Jonas. Jonas, então, vai para Nínive para cumprimento do que o Senhor tinha pedido. No capítulo 3 de Jonas, a palavra de Deus vai dizer que veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ou seja, o Senhor havia dado uma ordem para Jonas. Como havia dito, Jonas, ele sabia que se ele fosse pregasse, Nínive poderia arrepender. Só que Jonas não queria que Nínive arrependesse. Ele queria que Deus destruísse Nínive. Ele queria que Deus destruísse como promessa de Deus. Só que ele vai e ele prega em Nínive. E no capítulo 3, então, Nínive vem ao arrependimento. A palavra de Deus fala que aquele povo, ele arrepende com jejum. Aquele povo, eles trazem, então, um ato de arrependimento com panos de saco. E tanto os homens quanto os animais, e eles começaram a clamar fortemente a Deus e se converte. Cada um no seu caminho, eles se converteram. E ali a violência já não existia mais, aquela cidade mudou. E aí é que veio um momento difícil para Jonas.
Quando a gente pensa assim, gente, quem nunca pensou, depois que você venceu uma batalha, você pensa agora, né? Só que Jonas entristece. Ele viu algo ali que ele não queria. Chegou um momento que Jonas ficou muito mal, muito triste. Jonas, então, ele entristece tanto porque ele viu Nínive se convertendo. E ele, então, chega a um ponto que Jonas traz um desgosto para o coração dele. E Jonas ficou extremamente irado. Irado com Deus. Por quê? Porque ele começa ali naquele momento ali orar ao Senhor. No capítulo 4, Jonas começa a orar ao Senhor. E Jonas começa dizendo: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Olha que doido. Estando ainda na minha terra, o que ele não queria aconteceu. O que ele temia aconteceu. E, gente, isso tem muito a ver com nós. Aquilo que você teme acontece. Aquele filho que vai para as drogas, aquele marido que trai, aquele emprego que perde, aquela situação que você não esperava e acontece. E vai gerando em você um desgosto, vai gerando em você uma tristeza, vai gerando em você algo que você fala: ah, era só o que me esperava mesmo, era só isso que me faltava. Jonas também tinha essa ideia. Ele era justamente isso que eu temia. Eu já tinha falado isso para o Senhor, que era justamente isso que eu temia. E veio a acontecer. E Jonas entristece. E ele traz um desgosto no coração dele. Talvez você que está me ouvindo aqui hoje, você está no seu coração um desgosto com algumas notícias, com alguns acontecimentos. Talvez a sua vida tenha sido lamentar. Talvez a sua vida tenha sido orar e até questionar com Deus: por que comigo? Mas por que agora? E por que está acontecendo? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus é dizer que Jonas ora. E é aquele momento da oração de Jonas, ele vira e fala: pois sabia que és Deus clemente e misericórdia, tardio em irar-se, e grande benignidade, que arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que louco de Jonas. Ele ficou tão desgostoso da vida que ele pede ao Senhor para tirar a vida dele. Quantas vezes as pessoas falam isso até na hora da raiva, na hora da perda, na hora do descontentamento? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a vida tenha te pegado de surpresa em algumas atitudes, em algumas ações. Talvez aquilo que você não queria que acontecesse tenha acontecido. Talvez aquilo que você menos esperava chegou à porta. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre está contigo. E Jonas sabia que Deus era Deus de misericórdia, Deus era Deus de bondade e Deus era Deus que podia fazer algo por ele. E isso também ele temia. E quando ele fala com o Senhor, ele fala: eu sei que tu és Deus bom, eu sei que tu és um Deus de compaixão, e se arrepende do mal. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Tem sido difíceis esses dias? Tem passado por dias difíceis? Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de bondade. Nada saiu do controle dele. Nada fugiu do controle de Deus. Ainda que você pense que fugiu do controle dele, ainda que você pense que tem algo que ele não vai reverter ou que ele não possa mudar, o Senhor tudo pode. Eu bem sei o que ele pode fazer, muito mais do que você pensa ou do que você imagina. Ele pode todas as coisas, todo o poder está nele, toda a autoridade está com ele. Ele é Deus que tudo pode. Ele é o Senhor que vai ao encontro da sua necessidade agora. Ele é o Senhor que te alcança agora com graça, com favor e com misericórdia. Talvez você está como Jonas hoje, pedindo para morrer, pedindo para desistir, pedindo para acabar com tudo. Talvez você já tenha até o planejamento de tudo já. O Senhor é Deus que muda. Sabe o que a palavra de Deus é dizer? Que disse o Senhor: é razoável a tua ira. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da mesma. E ali ele fez uma enramada e repousou debaixo dela. A sombra
até ver o que acontecia com a cidade. Jonas parou e se deitou lá debaixo de uma árvore. E ele ficou esperando para ver o que o Senhor ia fazer com aquela cidade. Ele estava esperando o mal, já estava esperando tudo ruim. Tem hora que a gente para ver as coisas ruins da nossa vida. Jonas estava esperando ali, agora vamos ver o que Deus vai fazer com essa cidade. Eu quero ver, eu já falei com ele que eu estou pedindo a morte, eu já falei que eu não estou contente com o que ele vai fazer, mas eu quero ver o que ele vai fazer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se é para olhar, olhe as coisas boas da vida. Se é para ver, veja o que vale a pena. Se é para admirar, admira que te dá esperança. É hora de sair desse lugar de desgosto. É hora de sair desse lugar de angústia. É hora de sair desse lugar de tristeza. A palavra de Deus diz que quando o Senhor vê Jonas ali, debaixo daquele lugar, o Senhor constrói, então o Senhor faz nascer uma planta. Olha que amor de Deus com Jonas. Jonas irado, nervoso, desgostoso da vida. Deus ainda vem e coloca uma planta. E ela cobre por cima de Jonas, para que esse desse sombra para ele. Sabe o que eu aprendo com o Senhor? Que mesmo eu estando brava, mesmo eu estando irada, mesmo eu estando desgostosa, ele fala que eu sou sombra fresca, eu sou alívio, refrigério, eu preocupo com você, eu me importo com você, o sol está escaldante, deixa eu construir uma árvore aqui para você, deixa eu te proteger, deixa eu te esconder. E ainda a gente sai desgostoso da vida, a gente ainda fica mal, a gente fica irritada, a gente ainda tem ainda esse lugar. E a palavra de Deus fala que o Senhor deixa essa árvore crescer, a sombra vem, tampa a cabeça de Jonas, a fim de livrar ele, né, do desconforto. A Bíblia é muito clara. E Jonas, então, se alegra em extremo ali por causa da planta. Jonas fica super grato, a planta, o carinho e tal, a graça de Deus. E Deus, no dia seguinte, Deus faz subir uma alva e envia um verme, o qual feriu a planta e essa seca. Gente, eu fico pensando assim que Jonas, naquele ápice do momento ali, que ele estava de oscilação, porque quando a gente está nesse momento de oscilação, um dia você está bem, outro dia você está ruim. Jonas estava nesse lugar, ele saiu da ira, veio para o ódio, veio para o descontentamento, e ele vem para indignação com Deus, e ele fica bravo com Deus, e ele faz a oração, e ele é verdadeiro com Deus, ele pede para morrer. De repente, Deus então protege Jonas, porque essa é a função de Deus em nós. Deus nos traz proteção, segurança, porque Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus presente, presente e bem-estar. Ele está conosco todo o tempo, Ele é a rocha verdadeira, Ele é o Senhor que tudo pode, Ele é o Senhor que tudo faz. E Ele manifesta essa graça com Jonas, construindo então uma planta, deixando a proteção de sombra na vida de Jonas. E no dia seguinte, quando Jonas vê que a planta seca e o sol vem sobre a cabeça dele, esse velho homem de Jonas, esse homem irado, esse homem com raiva, esse homem raivoso, vem de novo. Vem de novo. E Jonas, então, ele fica bravo porque Deus manda um vento calmoso ali do Oriente, mas o sol bate na cabeça de Jonas. O sol vem ali na cabeça de Jonas de maneira que ele pede de novo a morte. Ele pede de novo. E aí Jonas, de maneira que ele desfalecia pelo que pediu para si a morte, diz: melhor me é morrer do que viver. E fica bravo de novo com Deus. Porque uma vez que você não é curado, uma vez que você não deixa Jesus de fato entrar, qualquer motivo vai ser motivo para você entrar nesse lugar. Enquanto a gente não deixar Jesus entregar o seu caminho ao Senhor, todo motivo vai ser motivo. Uma planta incomodou Jonas, um verme incomodou Jonas. Mas não era isso, é porque ele já estava no histórico. Ele já estava numa vivência de morte, ele já estava pedindo isso. Então, quando a gente não entende isso, qualquer motivo vai se tornar um motivo muito grande, algo muito alarmante. E aí, Jonas, ali naquele momento, ele pede. E aí, então Deus vai perguntar para Jonas, e Deus pergunta para Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? E ele responde: é razoável a minha ira até a morte.
uma pessoa com ira, ela já está matando ela mesma. Ele não sabia o valor da vida. Ele vai e prega para Nínive, mas pensando que Deus tinha que matar Nínive. Ele vai e faz a missão dele esperando Deus mudar de ideia. E Jonas estava nesse lugar de indignação, de insatisfeito, de triste, de pedindo justiça, pedindo a morte. Tem dia que a gente está assim. Tem dia que a gente está assim como Jonas. E aí o Senhor, a palavra de Deus vai dizer que tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pareceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Deus chama a advertência para Jonas, dizendo: Jonas, você está certo disso mesmo? Você está brigando comigo por causa de uma árvore, Jonas. E esse povo que você estava querendo que todo mundo morresse. Jonas, como assim que você está querendo ter compaixão de uma árvore e não está tendo compaixão dessas pessoas? Gente, mas num momento de dor, num momento de uma traição, num momento de um roubo, num momento de uma perda, num momento de desespero, você não tem compaixão nem com você. Jonas não estava tendo compaixão nem com ele. Jonas estava no mal, ele estava no lugar ruim. E Deus estava simplesmente te ensinando: Jonas, eu tenho compaixão de você. Eu tenho compaixão de Nínive. Talvez é a hora do perdão que a gente não está conseguindo ter. Perdoar aquele que nos fere, nos machuca, e a gente fica raivoso por dentro. A gente fica irado por dentro. A gente fica cheio de ranço dentro, cheio de marcas. Talvez hoje seja o dia de você ter compaixão de você. E olhar para você e dizer: eu não quero guardar esse lixo mais, eu não quero ficar desse jeito irado, pedindo morte, eu não quero ficar me matando, me mutilando, eu preciso me amar agora. Qual o lixo que eu tenho que pôr para fora? Qual o lixo que eu estou guardando dentro de mim, me matando todos os dias? Ei, é hora de ser livre hoje. É hora de se permitir ser livre. O Senhor, Ele quer te usar de compaixão, mas talvez você precisa hoje liberar alguns. Jonas precisava liberar Nínive. Jonas precisava perdoar Nínive por tudo de ruim que fizeram com o povo dele. Jonas precisava entender que a pessoa que estava mais prejudicada era ele. Enquanto a gente não libera, enquanto a gente não sai desse lugar, nós somos o lugar que temos morrendo todos os dias. Nós estamos nos matando todos os dias por causa do outro. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, é hora de você voltar os olhos para você e dizer: eu quero ter compaixão comigo hoje. Eu decido viver, a minha vida é preciosa demais, eu não vou mais estar nesse lugar. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu decido perdoar, eu decido sair, eu decido me perdoar, eu decido me amar agora. Eu decido cuidar de mim, eu decido hoje. Ei, é hora de você ter compaixão, porque a sua vida tem propósito. E mesmo em meios difíceis, e mesmo no meio de pessoas ruins que te machucaram, te feriram, mesmo neste meio, talvez ter que ser bom é difícil mesmo, mas eu quero dizer para você: você consegue. Não por você, mas por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é por causa do outro, mas é por causa de você. E vale a pena ser livre hoje. A vida em Deus é esperança de recomeço. Jonas estava tendo ali um recomeço, nascer de novo, viver algo novo, poder sair daquele lugar, não da mesma forma que ele veio, mas da forma agora que ele saísse melhor do que ele entrou. E eu quero dizer para você hoje, eu quero já profetizar sobre a sua vida, que a sua vida não vai ser mais a mesma. Que você não vai ficar nesse rótulo de dor e de angústia, de ira, de raiva, de morte. Mas hoje eu quero profetizar sobre a sua vida que há vida aí, que há vida em abundância, que você vai voltar a ter esperança, que você vai voltar a ter alegria, que você vai voltar a ter sonho, que você vai voltar a viver o melhor de Deus, que você vai desfrutar do melhor de Deus nessa terra, que Deus vai fazer para você algo sobrenatural. Sabe por quê? Porque se tem um Deus que prepara coisas boas a seu respeito, é Deus. Você vai ver que Jonas, Deus preparou uma tempestade, com ela Deus despertou ali Jonas, Deus quis fazer algo grande para Jonas, Deus preparou um grande peixe para livrar Jonas, Deus fez uma planta maravilhosa para poder
trazer sobre Jonas um livramento do sol. Deus preparou até mesmo um verme para ensinar para Jonas que a criação de Deus, tudo vem de Deus. Deus preparou um vento oriental calmo, sereno, para onde Jonas entendesse que o Senhor é aquele que faz com que você entenda que ele está presente em todo momento. Se você pegar a história de Jonas, você vai ver que o Senhor preparou essas coisas todas para ajudar Jonas a se tornar melhor e ser transformado. Talvez essa angústia dentro de você precisa só ter um fim. E talvez até a forma que Deus está te proporcionando isso é para se tornar você melhor do que você era antes. É para você viver algo melhor do que você ainda não viveu. É hora de você ser livre. Eu quero orar por você hoje. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor já preparou todas as coisas para você. E cabe você hoje desfrutar desse lugar. Eu declaro sobre a sua vida que você não precisa estar nesse lugar mais. E que você não precisa viver pedindo a morte ou desiludida da vida. A vida é preciosa e a vida tem valor. A vida tem valor e vale a pena viver. Vale a pena viver porque a Bíblia vai dizer que na vida, nessa terra, nós teremos uma vida de abundância e eu quero declarar sobre a sua vida essa vida de abundância. Eu quero declarar que Jesus, Ele é o Senhor e talvez hoje você está cansado, está oprimido. Vinde até o Senhor. O Senhor te faz um convite hoje, você que está cansado, você que está me ouvindo aí agora e que está cansado, diga assim, eu quero vir até Jesus, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, está pesado para mim, eu não estou conseguindo mais, eu estou sem forças, eu já não tenho forças mais. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ir até Jesus é um convite, mas tem que ter uma atitude. Não tem como ir até Ele sem ação. Eu preciso ter uma ação hoje, e essa ação depende de você. Eu quero orar por você e declarar sobre a sua vida que todo esse cansaço vai cessar, que todos esses pensamentos contrários à vontade de Deus vão ser cessados, que o Senhor é Deus que te encontra agora com favor, com graça e misericórdia, que era tudo que o nosso inimigo não queria, é que fôssemos encontrados nessa noite, mas o Senhor nos encontrou, e Ele nos encontrou com amor eterno, Ele nos encontrou com amor de graça, um amor bondoso, um amor que é sobre todos os nomes, o nome sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Esse nome tem poder, esse nome é sobre todos os nomes. E se você hoje quer fazer uma aliança com Jesus, e se você hoje quer fazer um retorno para casa, quer voltar para casa e dizer, Senhor, eu estou cansado de viver aqui. Eu estou cansado de viver desse jeito, Senhor. Eu quero um encontro com o Senhor. Eu quero ter esse alívio. Eu quero ter esse refrigério. Senhor, as dores têm sido inúmeras. As traições são inúmeras. Os problemas são muitos. As crises. Mas hoje eu entendi, Senhor, que eu posso gritar por socorro. E que isso não é sinônimo de fraqueza, mas é sinônimo de pedido de socorro, dizendo, olha, cheguei ao meu limite, mas eu sei quem pode todas as coisas. Tudo podes, aquele que me fortalece. E o Senhor pode te fortalecer agora. Receba do amor de Deus, em nome de Jesus. Receba do amor de Deus agora, onde você estiver, seja no hospital, seja em casa, no trabalho, no trânsito, seja onde você estiver agora, receba desse amor que cura as dores, cura as feridas, que traz vida, traz alegria de viver, que traz sentido novamente, que traz para você a alegria da vida, dessa vida que é tão passageira, que é tão rápida, que o Senhor te conceda graça agora. Eu quero orar por você, aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo és o nome do Senhor. Aleluia, ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado sobre cada uma dessas vidas aqui agora, Senhor. Ah, Paizinho querido, tome tuas mãos, Pai. Tome tuas mãos, cada uma dessas vidas. Manifeste poder mesmo, Pai, quebrando as cadeias. Pai, muitas vezes o desgosto tem entrado, muitas vezes a tristeza tem entrado, a ira
ira, Senhor, o ódio, a revolta, de tudo aquilo que não podia acontecer, aconteceu. Ah, Senhor, Tu és Deus que conhece, Pai, Tu és Deus que sabe dos planos, ó Deus, que temos acontecido, das situações que temos vivido, Senhor, mas a Tua palavra nos garante que o Senhor é Deus presente, que o Senhor é Deus Emanuel. Alcance essas vidas com esse Deus de compaixão que Jonas disse. O Senhor é Deus de compaixão, o Senhor é Deus que encontra graça, o Senhor é Deus de misericórdia. Ah, Paizinho querido, vem ao encontro de cada uma dessas vidas agora, trazendo alegria de viver novamente, alegria de vida, Pai. Sopra sobre eles agora o sopro da vida, manifesta graça, Senhor, quebrando as cadeias, manietando todo espírito de mortandade, todo pensamento suicida. Ah, Senhor, que nessa hora caia por terra, Senhor, que perca as forças, todo pensamento de morte, todo desejo de desistência. Ah, Senhor, em nome de Jesus, assim como Jonas, que tudo para ele, ó Deus, estava desiludido e que tudo, ó Deus, causava para ele desistência de vida. Senhor, muitas vezes nós estamos assim, ó Deus, nos perdoa porque muitas vezes, ó Pai, estamos mesmo desiludidos, entristecidos, cheios de mágoas, cheios de ressentimento. Pai, pedimos para morrer, pensamos que a morte é o resultado, que a morte é o final. Pai, mas se não foi em Cristo Jesus essa morte, Senhor, nós não queremos estar, porque a morte, ó Deus, em vida é em Cristo Jesus que nos dá a vida eterna. Pai, que essas vidas possam se encontrar agora no Senhor, que o Senhor possa trazer alegria de volta, que o Senhor possa trazer, ó Pai, uma aliança verdadeira, uma aliança de gozo, de alegria, de plenitude no Senhor. Pai, nós declaramos sobre essas vidas amor, graça, bondade, misericórdia, possa acompanhá-las todos os dias da vida. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada casa, cada lar, cada família. Nos ajuda a ter a percepção às nossas voltas, ó Deus, daqueles que estão em angústia, daqueles que estão em sofrimento, daqueles que estão, ó Deus, em depressão e ansiedade, aqueles que estão com pensamentos de morte. Nos ajuda, Jesus, a ajudar. Nos dê discernimento, percepção, ó Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nas nossas limitações e trazendo sobre nós, ó Deus, graça para ajudar outras pessoas. Por isso, Paizinho, eu peço ao Senhor que essa live, que esse momento chegue ao encontro de muitas pessoas e que possam ser abençoadas, ó Deus, abençoadas e reconheçam que a vida tem valor. Nós declaramos sobre essas pessoas liberdade no Espírito, libertação das prisões, ó Pai, de toda prisão de cativeiro sejam quebradas agora e que haja sobre eles, ó Pai, o alívio, o refrigério, que eles podem pedir ajuda e que isso não é sinônimo de fraqueza, mas é de força, de conseguir, ó Deus, pedir ajuda e encontrar refrigério, água fresca. Ah, Senhor, para caminhar mais um pouquinho, assim como Elias, que quando, ó Deus, ele foi percebido ali naquele lugar, o Senhor convidou ele para caminhar mais um pouco. Senhor, que essas pessoas possam ter a certeza que caminhar mais um pouco é saber que não estão sozinhos. Eu declaro sobre eles alívio, refrigério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Jesus abençoe vocês poderosamente, que Jesus transborde sobre a vida de vocês, trazendo graça sobre cada um de vocês agora, em nome de Jesus, alívio, refrigério, ó. Refrigério. Receba da parte de Deus aí paz, refrigério em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Até semana que vem, em nome de Jesus. Fique com um abraço, que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Gratidão por estarem aqui conosco até agora. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça de Deus, em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo com Deus. Gratidão. Gratidão, gratidão. Receba paz, refrigério, vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância, em nome de Jesus.